Agora um assunto que preocupa: agressões a professores e profissionais da educação. Foram 3 casos só nesta semana. A repórter Regiane Moreira tem os detalhes para a gente agora ao vivo. E isso realmente, de fato, preocupa demais, né, Regiane? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Lair. Nossa, como preocupa, né? Na condição de mãe, de adolescentes, a gente fica pensando o que está acontecendo dentro das salas de aula. A gente percebe que, em alguns desses casos, a maioria deles, né, acontece em função do uso do celular. Na verdade, a proibição do uso do celular. Eles não estão aceitando essa decisão, continuam levando o telefone para a escola e tentando usar o aparelho durante as atividades. Um dos casos que chocou muito a todos nós aconteceu aqui em Belo Horizonte, no bairro Itapuã. Um adolescente que estava usando o celular foi advertido pela professora, ele acabou empurrando essa professora, partiu para cima dela. A gente percebe que ele estava, inclusive, muito alterado, muito nervoso, chegou a discutir com os colegas que faziam a filmagem. Então, um momento realmente muito tenso para essa professora que ficou caída ali no chão. Ninguém espera passar por isso, né, Lair? Aconteceu também um caso em Sabará, um adolescente de 16 anos ameaçou de morte a professora. Ele ficou nessa condição, teve essa reação depois que a professora chamou os pais na escola e comentou sobre alguns comportamentos que ele estava tendo, como dormir em sala de aula. Muito nervoso, apontou um lápis na direção da professora, ameaçou ela com um lápis, com um apontador e falou que iria matá-la. E o outro caso também que aconteceu foi em Divinópolis. Esse caso, o que mais chama a atenção, que não foi apenas a mãe que agrediu a profissional de educação. Aliás, não foi apenas a aluna, foi a aluna com a mãe. Isso assusta muito. Ela já tinha, né, estudante ido para casa, quando voltou com a mãe para conversar justamente sobre essa questão do celular. Mais uma vez, a professora chamando a atenção porque o aluno estava usando o celular em sala de aula. A menina não gostou, a mãe também não gostou da filha ter sido advertida e as duas partiram para a agressão. São, assim, relatos realmente que impressionam, que assustam, e para entender isso nós vamos conversar com a Oneida Gontijo. Ela é psicóloga e psicopedagoga. Boa tarde, Oneida. O que explica a reação desses alunos? Hoje, os jovens, a gente percebe uma dificuldade muito grande em lidar com a impulsividade, né? Em lidar com as emoções. Então, no ímpeto, eles cometem ações ali que eles não pensam no outro. Eles pensam simplesmente em se satisfazer naquele momento. Eu digo que as redes sociais, as telas, aquele tempo hoje, né, que o jovem está ali na frente das telas, é a educação também que eles estão tendo. E muitas vezes as famílias, elas não têm noção, elas perdem o controle. Então, esse jovem, ele precisa de um olhar mais atento, de um acolhimento, de uma comunicação mais clara, mais assertiva com essa família, com as pessoas que estão ao redor, com as pessoas da escola, os professores, ou seja, criar um vínculo ali de confiança realmente nessas pessoas ao redor, porque a dificuldade é grande e eles, por si só, eles já têm as suas questões particulares também, as feridas ali internas que muitas vezes eles não conseguem sozinhos resolverem. A gente viu que em 2 desses casos, o celular foi o maior problema. Eles estão com muita dificuldade de ficar longe desse aparelho. Sim, ficar longe do aparelho, e o que eu coloco também é entender as regras. Eles não conseguem respeitar hoje as regras, então é a questão do imediatismo. Então, assim, é como se eles estivessem com abstinência mesmo de ficar tanto tempo longe do celular, porque o celular virou o mundo do adolescente. Então, nós precisamos de ficar atentos, eles precisam de orientação, eles precisam de ter ali pessoas para poder acolher, para poder ouvir esses jovens, porque muitas vezes eles nem estão sendo ouvidos também. Então, a gente precisa de ter um olhar diferenciado. E não é só família, não é só a escola, é um trabalho em conjunto, os profissionais que acompanham também, até as famílias e as pessoas também, os profissionais da escola, eles precisam de orientação. Então, eu digo que é uma
comunicação que precisa de ter de todos os ambientes. Regiane. Os pais, quando falam, né? Vamos tirar o telefone, resumir. Oi, Laí, pode falar. Não, é só para. Eu queria aproveitar, falando aí de telefone, eu queria saber a opinião da Eneida sobre isso. Primeiro, agradecê-la, uma boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral. Eu acho que o celular também potencializa, mas essa violência já não estava acontecendo anteriormente também? Já estava acontecendo sim, né? Por isso é que eu falo, quando a gente entende que esse jovem hoje, ele está totalmente inserido no mundo digital, muitas vezes o mundo real, ele passa a ficar distante, então ele vivencia tudo aquilo ali que ele vê. E a gente sabe que através ali do digital, tem muitas coisas boas, mas infelizmente também tem muitas coisas ruins. E o adolescente, ele não tem maturidade o suficiente para poder discernir ali o que é certo, o que é o errado. E sem falar que também o distanciamento ali dessa família, às vezes, desse acolhimento, às vezes até mesmo da sensação de não pertencimento dele, em alguns lugares, isso também prejudica muito as ações e esse autocontrole do jovem. O que passa na cabeça dos adolescentes, assim? Muita coisa acontece ao mesmo tempo, eles querem ficar mais próximos dos colegas, afastam da família. É um momento difícil para eles também. O que hoje, eu falo que assim, o que a gente precisa de ter esse olhar é que o adolescente, mesmo ele achando que ele não precisa mais de tanta orientação, por quê? Porque ele quer se sentir que ele tem o poder, que ele sabe tudo. Muitas vezes há uma disputa muito grande ali em saber, né? Eu já sei, eu não preciso de ajuda. Então, assim, mas ao mesmo tempo, por trás, ele tem uma fragilidade muito grande, uma necessidade muito grande desse afeto, desse amor, desse carinho e desse acolhimento também. Tanto da família quanto também das pessoas ao redor, inclusive dos amigos também. Ele sente muito essa necessidade de ser reconhecido pelo amigo e muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes ele é excluído também. Então a gente precisa de ter esse olhar atento. O que está acontecendo com o jovem para eu ajudar diretamente na necessidade dele. Muitas das vezes é difícil acessar esse jovem. Estava até conversando com você aqui nos bastidores, essa conexão. O filho não quer conversar muito com os pais. O que fazer nessa hora? Quais assuntos nós podemos encontrar para ter esse diálogo? Olha só, é o que eu sempre coloco para os pais. Os pais, eles precisam de aprender a seduzir esses filhos. Não adianta a gente falar assim, olha, tá ficando muito tempo na frente das telas. Não é isso, ficar muito tempo. Mas o que ele pode fazer? Porque às vezes o pai proíbe de ficar na frente das telas jogando, mas ao mesmo tempo não dá outras oportunidades. Então, criar realmente alternativas, ter uma noite, por exemplo, da conversa em família, para poder entender um pouquinho como é que está aquele momento, o que ele está vivenciando. É um dia, um momento do dia, saber como é que foi o seu dia, como foi a escola. Tem alguma coisa que eu possa estar te ajudando? Tem alguma coisa hoje que aconteceu que você não conseguiu resolver? Eu gostaria muito de entender, de ver o que você está sentindo. Um amigo que brigou, né? Às vezes uma nota que não foi legal e ele está triste por isso. Um desconforto que ele teve, por exemplo, às vezes com o melhor amigo. Enfim, o sentimento de exclusão também é muito forte e isso impacta muito as ações do jovem. Muitas vezes ele vai ficar mais arredio, ele vai, né, se isolar, outras vezes ele vai para a agressividade. Então, nós precisamos de ter essa escuta com o jovem para poder entender o que aquele jovem está precisando, solicitando neste momento. Eu costumo dizer, Oneida, que os momentos à mesa são essenciais. Às vezes eles não querem conversar, falando aqui por experiência própria, mas quando nós fazemos ali um almoço, todo mundo reunido, eles acabam soltando o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo com a vida deles, né? E também é importante nós conhecermos os interesses deles.
né? O que ele está gostando de assistir, o que ele gosta de fazer, até para nós termos ali assuntos em comum para conversar, porque para eles o que nós gostamos é sem graça. Estou certo? Exatamente. E participar mesmo desse dia a dia dele, conhecer os amigos, participar, assistir filmes, séries, vídeos, às vezes jogar um jogo que ele gosta, às vezes ir com ele no lugar que ele tem vontade, porque às vezes os pais fazem programa para eles, incluindo os filhos, mas coisas que também só faz sentido para os pais. Não, dá esse momento para ele também escolher o que você deseja fazer nesse dia, nesse final de semana que eu estou aqui, livre, e agora nós vamos fazer um programa em família. E hoje você vai escolher, respeitar também esse jovem. Ai, que bacana. Dá vontade de ficar ouvindo aqui por muito tempo, né? Muitos aprendizados, mas eu, Laíra, eu vou ter tempo, viu? Vou ficar por aqui para, claro, conversar um pouco mais com ela. 2 adolescentes em casa não é fácil e a gente fica torcendo aí para que casos como esses que nós mostramos não se repitam. Nós precisamos ter adolescentes mais saudáveis, inclusive emocionalmente saudáveis, para que os professores também possam trabalhar em paz, trabalhar em harmonia. Agradeço demais a sua participação, Oneida. Eu volto com você, Laíra. Obrigado, Oneida. Um abraço. Muito obrigado, Regiane, também.